Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa make belíssima, tanto quanto anos 50, make clássica, né? Lábios vermelhos, um delineado bem discreto, pequenininho, que hoje em dia está bem em alta, tons de berry, plum, ideal para ser usada aí no outono ou no inverno. Enfim, fiz esse look usando apenas maquiagens Carolina Herrera e Estée Lauder. Vou resenhar todos os produtos aqui para vocês, falar tudo em detalhes. Então, se vocês têm curiosidade a respeito dessas marcas ou só querem inspiração de um look belíssimo, clássico, atemporal, fica aqui comigo nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, eu já estou com as sobrancelhas feitas, devidamente preenchidas, e para isso eu usei o trio de sobrancelhas da Estée Lauder, que é este daqui. Já mostrei ele aqui no canal, então não vou entrar em detalhes neste vídeo, para que o vídeo não fique tão longo. De base, eu vou usar a Double Wear da Estée Lauder. Essa daqui é a versão anterior, tá? Eles reformularam recentemente. A minha é na cor 1N2 e Cru. E eu tenho aqui comigo sachêzinhos da base nova, da nova fórmula da Double Wear da Estée Lauder, gente. Então, eu tenho aqui um sachêzinho da minha cor, que é 1N2 e Cru, e tenho vários sachêzinhos de uma outra cor, porque eles estavam distribuindo mais nessa cor, eu acabei pegando na cor 2N1. Eu vou colocar na minha paletinha ambas as cores, comparar a anterior com a nova, e vamos ver se elas são iguais ou não. Quer dizer, iguais eu acho que elas não vão ser, né? Eu espero que a nova seja melhor que a anterior, embora eu ache meio difícil, porque essa base aqui é muito boa. Se souber usar, ela é muito boa, e eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a forma certa de usar a versão antiga. A versão nova, eu vou aprender aqui junto com vocês. Vou agitar antes de aplicar. E aí, gente, observando que esse pump aqui eu comprei separadamente, porque essa base não vem com o pump, tá? Tem que comprar separado. Vou aplicar meio pump aqui na minha paleta. Essa é a cor 1N2 e Cru e a textura dessa base. E já vou aplicar ela aqui do lado direito do meu rosto. Lembrando que essa daqui é a versão anterior. Então, essa base é o seguinte, um pouquinho dela, quando a gente começa a aplicar assim, dá a impressão de que não vai cobrir. Mas, quando ela seca, dá uma cobertura muito alta. Ela tem uma base de longa duração e cobertura bem alta. E mate, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, especialmente se você for querer construir camadas. Eu não vejo a necessidade de construir camadas assim com essa base, tá? Mas uma vez que ela seca, eu não recomendo a construção de camadas, porque ela tende a ficar grosseira, com um aspecto grosseiro. Quando você aplica uma camada e tenta construir enquanto ela ainda não está totalmente seca, até que vai bem. Mas caso contrário, se você esperar secar e depois vir construindo camadas, pela minha experiência, isso não dá certo, ela não fica bonita. Então, ó, percebam que eu tô aplicando bem pouquinho, pouquinho em pouquinho, sem deixar secar muito, pra chegar onde eu quero, que a hora que secar, vocês vão ver a cobertura que ela dá. É uma base que não precisa ser selada, e não só não precisa, como eu não recomendo por essa mesma razão. Ela fica grosseira, se você aplicar um pó por cima dela, não vai dar certo. Pelo menos pela minha experiência. Então tá lá, apliquei aqui desse lado, percebo que conforme ela vai secando, vai dando uma cobertura bem alta, ó que diferença, do lado esquerdo pro lado direito. E detalhe, sobrou base aqui na minha paleta. Eu tinha aplicado meio pump aqui na paleta e ainda sobrou. Então, eu fiz essa cobertura aqui com uma quantidade mínima de base. Essa base é muito boa mesmo. Sabendo usar, ela é com certeza uma das melhores
que eu tenho. Ó, agora eu vou pegar da mesma cor, tá? A cor 1N2 Ecru no sachêzinho que eu tenho aqui. Vou abrir ele aqui com vocês. Ó, e tá lá. Então, essa daqui é a nova, é a 1N2 nova, cor Ecru. Olha como ela é líquida. Ai, tá escorrendo aqui. Quase que eu derrubo em tudo. E aí, vou pegar um outro pincel, é igual, tá? Ó, é igual o pincel que eu tava usando antes, mas esse daqui está limpo, pra gente não ter problemas em comparar ambas as bases. Vou começar pegando um pouquinho, tal como eu pego da versão antiga. Ela parece ser mais brilhosa, mais molhada, assim, menos mate, tá? A cor parece ser um pouco mais escura. E ela parece ser mais translúcida. Parece não ter a mesma cobertura da versão antiga. Mas pode ser que quando seque, ela também venha a dar a mesma cobertura, né? Vamos ver. Ó, num primeiro momento, ela parece ser uma base semi-mate, enquanto que essa é totalmente mate, ó, vocês estão vendo? Não tem luminosidade aqui. Essa daqui não, ela parece ser um pouquinho mais brilhosa. E a cor, tô achando muito diferente, isso me preocupa um pouquinho pro decorrer do look aqui, né? Vamos ver. Vou deixar as duas secando aqui e volto daqui a pouquinho pra gente ver como que elas ficaram. Bom, gente, eu deixei secando uns minutinhos e a cor é muito diferente. Essa daqui é 1N2 Ecru na versão antiga, enquanto que essa daqui é a 1N2 Ecru na versão nova. Ela é mais escura. E na minha pele, isso acho que dá pra ser visto melhor. Olha só que diferença desse lado com esse, assim, no pescoço, ó. Como aqui ficou super escuro, tá vendo? Comparado com a minha pele. Com relação ao acabamento e a cobertura, eu gostei. O acabamento dela é um pouquinho mais luminoso do que a antiga. A antiga é mate, mate mesmo, né? E essa daqui preserva alguma luminosidade, que é algo que eu gosto. Então eu gostei e achei até mais bonito, pra ser honesta pra vocês. A cobertura, eu acho que a antiga cobre mais do que essa, mas isso não significa que essa não tenha uma boa cobertura, ela tem sim. Uma coisa que eu observei que eu gostei muito é que aqui no canto do meu nariz, ó, a nova ficou bem mais aveludada do que a antiga. A antiga você consegue ver aqui no canto do meu nariz que tem base ali, né? Então, quando ela seca, realmente ela fica um pouquinho mais grossa, enquanto que a nova não tem esse problema. Em resumo, a cor é diferente, cobre um pouco menos, tem um pouco mais de luminosidade. Enfim, também é uma base belíssima, eu compraria ela, eu gostei bastante, tá? Só que agora eu tenho que descobrir qual é o tom certo pra mim e não tem como comparar, na verdade, com a anterior, porque eu achei a proposta diferente. Eu achei essa base aqui uma base semi-mate, enquanto que essa é uma base mate. Então, mudou muito, tá? Como a cor ficou muito diferente, eu vou fazer um tutorial aqui pra vocês. Eu decidi tirar, então, essa parte aqui do lado esquerdo e aplicar a minha base antiga, tá? Pra ficar com o rosto da mesma cor. Então, tá lá. Apliquei meio pump da Double Wear versão anterior, dos dois lados agora, né? No rosto inteiro. E aí, eu vou dar um exemplo pra vocês do poder de cobertura dela. Aqui na minha paletinha, ó, então tem o restinho de base aqui, né, de quando eu apliquei pela primeira vez, isso aqui é de quando eu apliquei a segunda. Eu vou pegar esse restinho de base e vou cobrir essa marca de espinha que eu tô aqui no pescoço, pra vocês verem como ela tem uma cobertura alta. Eu peguei aqui um pouquinho com o meu dedo, né, e vou aplicar aqui, ó. Estão vendo isso? Ó.
sumiu, tá vendo? E eu falei pra vocês que eu mostraria, né, a outra cor aqui que eu tenho de sachê. Então, vamos lá. É a 2N1, tá? Essa primeira aqui é a 1N2 na versão antiga. Essa do meio é 1N2 na versão nova, enquanto que essa aqui é a 2N1 na versão nova. Bom, então vamos começar a falar de Carolina Herrera Makeup. Olha que coisa mais linda, né? Para quem não é familiarizado, Carolina Herrera tem uma das linhas de maquiagem mais bonitas do mercado, né? Pelo menos no quesito embalagem, eles arrasam muito, olha só. E tudo é comprado separado, tá, gente? Então, assim, não é uma maquiagem barata em razão da embalagem ser, assim, super diferenciada e belíssima. Então, quem gosta, né, quem coleciona, ou só quem gosta mesmo de ter uma maquiagem, assim, com um visual mais luxuoso, Carolina Herrera tem, então, itens que vai com certeza agradar vocês. Esse elo é comprado separado, tudo é comprado separado. O elo, essas aqui são as sombras, eu tenho também a máscara de cílios, olha que bonita. O batom tem que comprar separado. Case, o batom e essa franjinha aqui, se você quiser, né? E tem também aqui os pingentes, que eu tenho esse besourinho bem fofo. Eu tenho essa pequena coleção. Parei por aqui, porque a qualidade dessas maquiagens, eu já dou spoiler aqui pra vocês, não me surpreende muito, tá? Eu acho elas boas, mas não surpreendentemente boas. São maquiagens ok no quesito qualidade dos produtos, né? Já no quesito embalagem, é fora da curva, né, gente? É muito lindo e é uma das maquiagens mais bonitas que eu tenho. Meio que na mesma pegada lá daquela minha paleta da Gucci, quem que assistiu esse vídeo? Eu falei, é uma das paletas mais icônicas que eu tenho, acho que a mais icônica, se for considerar a paleta em si, o design da paleta, né? Porque é muito lindo, mas a qualidade das sombras não é, assim, tão surpreendente. Então aí vai do gosto, da necessidade e do bolso de cada um. Como eu coleciono maquiagem, eu achei sim interessante ter uma pequenina coleção de Carolina Herrera aqui no todo, mas acho também que parei por aqui. Não tem necessidade de ter mais que isso, ao meu ver, mas aí depende de você. E vamos então testar essas maquiagens na prática. Eu vou começar preparando minha pálpebra com o bronzer da Estée Lauder. E aí já dou um spoiler, né, do bronzer que a gente vai usar nessa make, que é o Bronze Gods, o meu na cor número 01 Light, tá? Eu vou simplesmente passar ele em toda a pálpebra móvel, até o côncavo, só pra dar ali uma preparada, fazer meio que uma caminha pro restante da make. Hoje eu pretendo fazer um olho um pouco mais leve, mas não sem graça, tá? Mas mais leve para termos uma boca intensa e assim ficar um look um pouco mais clássico, eu diria. Assim, ó, só dando uma geral ali na pálpebra, tá? Pra esfumar melhor depois o que vier por cima. Agora eu vou vir com a sombra mate da Carolina Herrera, que é essa belezinha aqui, ó, na cor número 10, Berry. Olha que coisa mais linda, gente. A gente abre aqui, essa é a cor. Essa é uma sombra mate, mas não é um mate muito chapado, né? Ela tem, assim, alguma luminosidade, mas bem discreta, eu diria. E essas sombras da Carolina Herrera são boas, tá? Elas são bem macias ao toque, quase cremosas. Olha que bonita essa cor. Vou afastar um pouquinho da luz. Elas têm uma boa qualidade, tá? Só não é, assim, aquela qualidade extraordinária, fora do normal, que justifique, talvez, o preço. O preço é mais justificável pelas embalagens. Vou pegar ela aqui, com um pincelzinho assim, e vou aplicá-la no côncavo, marcando o côncavo, e trazendo aqui pro canto externo. Eu não vou subir muito, tá, hoje. Vou deixar mais assim, marcando o contorno mesmo aqui do olho, tá? Sem subir muito.
Olha que cor mais bonita, gente. Muito lindo, né? Sou suspeita porque eu sou apaixonada por cores berry. Ó, ótima pigmentação, esfuma bem, não mancha. É uma sombra muito boa. E já vou vir com essa mesma sombra na linha inferior dos cílios. Tava vendo algumas pessoas falando esses dias que tem medo de fazer isso aqui com sombras avermelhadas, berry, porque tem medo de ficar com cara de doente. Gente, não fica não, fica belíssimo. Tem que perder esse medo. Não tem nada de doente nessa make, olha que coisa mais linda. Abre o olhar de uma forma um pouco mais colorida, para sair do óbvio, né, do marrom, do preto. Bom, agora eu vou usar essa paletinha aqui da Estée Lauder, que foi uma paletinha lançada em edição limitada, que veio junto com aqueles kits de final de ano enormes que eles sempre lançam, sabe? E eu vou usar esse vinho. Vou usar essa cor para dar um pouquinho mais de profundidade ali no canto externo, tá? Dar uma escurecidinha, mas bem de levezinho. Essa paletinha aqui tem uma excelente qualidade. Eu adoro os kits que a Estée Lauder lança no final do ano. Gosto dos batons dos kits, gosto das sombras, apesar de eu só ter essa, né? Mas o kit que eles lançaram agora no final de 2025, por exemplo, era uma paletinha muito semelhante, portanto, eu acredito que seja a mesma fórmula, né? Aliás, eu perguntei pro ChatGPT já se essa daqui é a mesma fórmula dos quartetos, né, de sombras da Estée Lauder, e segundo o chat é a mesma fórmula, mas não tenho certeza porque eu não tenho nenhum quarteto da linha permanente da marca. E vou vir com essa mesma cor na linha inferior dos cílios também. Agora eu vou usar uma sombra cintilante da Carolina Herrera, na cor número 09 Nectar. Olha só que coisa mais linda essa cor aqui, gente. Um rosé, né? Uma cor chave que vai bem com tudo ou quase tudo. Vou aplicar ela no centro da pálpebra usando primeiro um pincel achatado, pra gente ver a pigmentação. Eu prefiro com os dedos, tá? Então, vamos aplicar usando o dedo mesmo. Ó, agora sim, veio bastante brilho. Mas com o dedo eu perdi um pouco a noção, porque como com o pincel tava sem pigmentação quase, eu vim com bastante no dedo, mas aí pigmentou muito. Vamos acertar aqui o cantinho. Limpo o pincel. E esfuma. Pensa num olho que está ficando muito, muito lindo. Ai, gente, olha que coisa linda. Muito elegante. O que é característico, né, das duas marcas que eu tô usando, tanto a Estée Lauder quanto a Carolina Herrera. Eu acho marcas, assim, muito elegantes. Ó, que coisa linda que tá ficando esse olho. E como vocês podem perceber, não esfarelou nada. Nenhuma das sombras que eu usei até agora esfarelou, mas nem um grãozinho. Nada, nada, nada. Vou pegar agora esse acetinado champanhe bem clarinho aqui e vou aplicar no canto interno do olho e no osso da sobrancelha. Pro fim de esfumar, eu vou usar um pincel assim, um pouquinho maior. Aí, eu gosto mais. Eu vou puxar uma asinha usando o lápis da Estée Lauder. Eu vou usar essa ponta aqui, que é uma cor que se chama Bordeaux, apesar do nome, é na verdade um plum, tá? Uma cor ameixa. É um lápis que eu gosto muito, ele é super macio, ele esfuma muito bem, é facílimo de aplicar e depois que seca ele tem uma excelente
durabilidade e fixação. Mesmo aí para quem não tem muita habilidade com delineador ou para fazer essa asinha com um lápis, esse lápis aqui, gente, certamente vai ajudar e vai facilitar as coisas para você. Então, se você é uma pessoa que quer praticar, não tem habilidade, mas quer praticar, eu recomendo esse produto, tá? Ele é muito bom. Então, vamos lá. Então, vou começar marcando um ângulo de um lado e depois já do outro. Eu quase não estou relando, na verdade, tá? E ele já marca, tá vendo? Marcado o ângulo, agora eu vou começar a puxar. Vou dar uma leve puxadinha aqui pra cima. Minha mão está extremamente leve, eu mal relo com esse lápis e ele já solta a pigmentação. Por isso que é tão fácil trabalhar com ele. Desse lado aqui, como vocês podem perceber, ficou um pouquinho mais grosso, tá vendo? Então, vou vir com um palitinho desses que eu compro pronto, tá? Eles são bem fininhos, com algodãozinho na ponta. Se vocês não tiverem isso aqui, pode ser um palito de dente, alguma coisa, palito de unha com algodão. E eu vou esfumar essa pontinha com ele, de forma a deixar mais fininho. Olha que fácil. Tô com a mão super leve, tá, gente? Sem fazer força nenhuma. Agora que a ponta já tá mais fininha, eu vou vir só reforçando o traço, sem mexer muito mais na ponta. E vou vir agora com um pincelzinho no lápis, esfumando a parte que eu passei aqui na linha superior dos cílios. Gente, aquele palitinho que eu usei pra limpar aqui, né, pra deixar mais fininho, eu fui usar também aqui, fazer um teste, né, pra esfumar a linha superior dos cílios. E eu adorei o resultado. Melhor que qualquer pincel, lápis ou chanfrado. Então fica aí a dica, né? Mais uma funcionalidade para esses palitinhos. Eu compro eles em pacotes, assim, prontos na Amazon. Eu uso para fazer minha unha. Acho bem mais prático ter que ficar enrolando toda hora no algodão. E são pacotes grandes que vêm com uma quantidade bem grande e é barato. Mas ele funciona também não só para unha, mas também para acertar aí os detalhes da maquiagem. Ajuda muito, especialmente para fazer delineado gatinho. Olha que bonito que ficou. Com um mini gatinho, né? Um mini delineado. Vamos curvar os cílios. E vou usar essa máscara belíssima da Carolina Herrera. Eu fiquei encantada com essa embalagem quando eu vi ela pela primeira vez, não resisti a adquirir. Ela é uma máscara à prova d'água. Eu não sou chegada em máscara de cílios à prova d'água, tá, gente? Não gosto mesmo. Tem a opção sem ser à prova d'água, eu optei por essa porque eu achei lindo esse rosa com esse preto e dourado, são as minhas cores, então não tinha como deixar passar. Mas eu não gosto dela. E não é só por ser a prova d'água, eu não gosto do resultado que ela dá nos cílios também. Eu acho ela muito fraquinha. Esse é um produto que eu definitivamente não recomendo, a não ser que você seja doida igual eu e compre por causa da embalagem. Mas enfim, quando eu comprei eu não sabia também que ela não era boa da forma que ela não é. E eu vou aplicar aqui e vocês podem, assim, tirar as próprias conclusões. Vamos lá.
Então, tá lá, gente. Além de ter caído um pouquinho de farelo aqui, ela não entrega muito de nada, vocês estão vendo? Não tem muito alongamento aqui, não tem muito volume. É uma máscara, eu não sei, eu acho o efeito dela bem sem graça, pra ser honesta. Comparando o lado que eu apliquei com o lado que eu não apliquei, pra vocês poderem ver qual é o efeito que ela dá com uma camada, né? Vou tentar construir camada aqui com vocês hoje. Nunca tentei construir camada antes, tá? Com essa máscara. E vamos ver o que acontece. Gente, máscara de cílios aplicada em 2 camadas, dos 2 lados, tá? Ficou bonito. Eu imaginei que fosse ficar cheio de grumos, empelotar bastante e não empelotou. Então, estou surpreendida de forma positiva, tá? Mas ainda assim, não é uma máscara que eu recomendo em razão do preço. Não tem nada demais aqui, não tem muito volume, não tem muito alongamento. Para construir ela dá uma travadinha, porque como é a prova d'água, ela seca bem assim, sabe? Aí fica com a escovinha travando ali nos cílios. Então não é uma máscara muito confortável de aplicar. Com relação à durabilidade, vai durar bastante tempo, tá? Porque ela é a prova d'água, então não sai. Agora só vai sair aqui com demaquilante. Eu não gosto disso, de máscaras que são difíceis de retirar. Então eu acho que isso também influencia muito na minha opinião a respeito dela. O fato de ser a prova d'água, que é algo que eu realmente não gosto em qualquer máscara de qualquer marca, tá? O resultado ficou bonito, mas não ficou o mais bonito possível. Uma máscara que eu recomendaria no lugar dela, sem sombra de dúvidas, é Dior Show, Yves Saint Laurent, a da MAC, a Max Tac também é melhor. Tem várias, né? Várias excelentes máscaras. As da L'Oréal, tem várias da L'Oréal que são muito boas. Essa daqui, eu não recomendo. Apesar da embalagem ser belíssima e provavelmente a mais bonita que eu tenho. Mas o produto em si não é aquelas coisas, não. De corretivo, eu vou usar o Double Wear da Estée Lauder também. O meu na cor 1N, tá no lado certo? Aqui, ó. 1N. Esse corretivo está longe de ser o meu preferido. Eu sei que muita gente gosta muito dele, né? É um corretivo mate e eu acho ele muito grosso. Acho que ele fica com um aspecto meio grosso assim na pele, então eu não gosto muito, tá? Mas enfim, tem muita gente que gosta, fica aí então a observação. Eu não gosto. E as coisas são assim, né, gente? O que dá certo pra mim, às vezes não dá pra outras pessoas e vice-versa, e tá tudo bem. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso que eu umedeci essa esponjinha, porque como eu disse, eu acho ele meio grosso. Então eu gosto de passar ele com esponjinha úmida quando eu passo ele, né? O que é meio raro, já que eu tenho outras opções que eu gosto mais. Olha só, mesmo com a esponjinha úmida, ele meio que não sai do lugar, sabe? É bem grosso mesmo. Tem uma excelente cobertura, né? Cobertura alta. E é também, tal como a base, um produto que não é pra selar depois, tá? Quer dizer, se você tiver pele muito oleosa, talvez seja, né? No meu caso, eu não ouso selar ou tentar matificar esses produtos. E essa cor 1N também, eu acho que é muito clara pra mim, eu acho que eu errei na cor. E querendo ou não, essa coisa de errar na cor influencia muito na nossa opinião sobre o produto. Então, pode até ser que eu não goste e ache ele grosso, por ele ficar muito branco na minha pele, né? Enfim, há chances de ser isso. Quem tem aí esse produto, deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam, se vocês têm a mesma opinião que eu. Conta aqui pra mim, tá bom? Seguimos. Vou usar agora o Bronze Goddess da Estée Lauder, dessa vez como bronzer mesmo, né? E não na pálpebra. Como já disse antes, meu é na cor 01 Light. Esse é um bronzer que eu gosto muito, é um dos meus preferidos. Ele é super natural, a cor, né? Bem clarinha.
excelente para o dia a dia, se você tem a pele clara, assim como a minha, claro, né? Se for uma pele média ou escura, esse bronzer não vai aparecer. Mas se você tiver a pele bem clarinha como a minha, ele é muito recomendado, eu recomendo. Tirar o excesso, só que não precisa ter muito cuidado, porque, como eu disse, ele é bem clarinho. Então, é bem fácil de trabalhar com esse produto. Passar ele no contorno do nariz. Vou usar um blush da Estée Lauder, esse daqui. Eles reformularam os blushes recentemente, tá? Mas eu não tenho as versões novas, eu só tenho esse daqui da Estée Lauder. O meu é na cor Mauve Mystique, que é um malva, um fundo um pouco mais rosado. Ele vem com um pincelzinho. Deixa eu tirar a capinha do pincel para mostrar direito a cor desse blush. Olha que lindo que é isso aqui, gente. Vai bem com diversos looks. E ele não é um mate chapado, assim. Ele tem algumas partículas de brilho. Talvez poderia se dizer assim, mas quase não dá pra ver elas também, ó. Enfim, é um blush iluminado. Aqui assim. Tirar o excesso. Nossa, acho que eu peguei muito. Faz tempo que eu não uso esse blush, eu já nem lembro mais. Olha, ele é bem pigmentado, tá? Meu Deus, deixa eu tirar o excesso aqui, calma lá. Esfuma super bem, facinho de trabalhar. Que blush bonito, olha essa cor. Nossa, já não me lembrava quão lindo que era isso aqui. Eu não sei se eles têm essa cor ainda nas novas versões, eu espero que sim, né? Muito lindo. De iluminador, também vou usar da Estée Lauder, também da linha Bronze Goddess, tá? Esse daqui é o, deixa eu ver a cor, 03 Modern Mercury. É um iluminador rosado, olha que coisa linda essa cor. Esse iluminador da Estée Lauder não tem partículas de brilho evidentes, tá, gente? É a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Que cintilância belíssima. Um dos meus iluminadores preferidos. Vou pegar aqui, sem muita cautela. E tá lá. Pega esse efeito molhado ou espelhado. Eu não sei se isso seria efeito molhado ou espelhado. Acho que mais por um efeito molhado, né? Olha que coisa linda. Muito, muito lindo. Ó. Estão vendo isso? Que coisa belíssima. E não tem uma partícula de brilho evidente, assim, de glitter. Tá? Só essa iluminação perfeita. Gente, eu tinha tirado meus anéis para lavar a esponja e esqueci de colocar. Vamos colocar de volta aqui, né? Sem os anéis fica sem graça, concordam comigo? Tem que ter um anelzinho ali para dar a graça na coisa. E agora vamos para o batom. Vídeo chegando ao fim. Eu vou roubar um pouquinho, tá? Porque eu vou fazer um contorno labial e eu não tenho contorno nem da Estée Lauder e nem da Carolina Herrera. Então, vou usar um da Guerlain, que é este aqui, na cor, vamos ver, 05, que é um vermelho frio, vermelho fechado com subtom frio. Vou tirar o meu hidratante labial. Todo vídeo eu faço usando hidratante labial, tá, gente? Então, se vocês verem minha boca brilhosa no vídeo... Ui, com papel higiênico aqui. É porque eu tô sempre de hidratante labial. E se vocês me perguntarem qual que é esse aqui, ó, da Sephora. Normalmente nesse melancia aqui, nessa cor melancia, que é uma cor levemente vermelhinha. Ó, bem de leve. Tem um cheirinho gostoso. Eu adoro esses hidratantes labiais, não fico sem eles, vou pra academia, no dia a dia é o que eu uso.
E de batom, vou usar este belíssimo da Carolina Herrera. É um vermelho profundo de subtom frio, portanto, tem um toque rosado nesse vermelho, que eu adoro. Muito parecido com o contorno labial da Guerlain, tá? Olha como a cor é bem parecida. Olha que coisa mais linda essa cor. Porém, com relação à qualidade do batom, não é que não é de qualidade, mas ele transfere pra caramba, gente. Então, assim, minha recomendação com relação a esse batom, sempre tirar o excesso, porque ele transfere. Apesar de ser muito lindo, uma das cores mais bonitas que eu tenho, ele transfere. Então, aplicou, tira o excesso no papel higiênico e deixa secando ali. Depois você poderá ficar um pouco mais tranquila durante a noite. Conforme ele vai saindo, ele vai deixando ali uma tinta na boca, tá? Então ele não deixa ficar aqueles buracos assim. A única preocupação mesmo é com relação à transferência. Já aconteceu, por exemplo, eu tava com ele achando que tá tudo bem, e quando eu vejo tem uma parte do batom, tipo, aqui, sabe? Do nada, assim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto. Mas ele é confortável nos lábios, tá? Ele não fica ressecado, é um mate que não fica tão ressecado. E muito lindo o acabamento dele, né? Olha que coisa linda. Então, tá lá, gente. Look belíssimo, feito totalmente com Carolina Herrera e Estée Lauder. Estou me sentindo uma mulher dos anos 50, né? Com esse vestido de poá, esse batom vermelho com um delineado gatinho, unhas vermelhas, enfim. Adoro, uma década de muito estilo, né? De mulheres muito estilosas. Prontíssima para assistir série ali na minha cama com o maridão, porque eu acho que eu não vou sair hoje. Eu sou muito caseira, gente. Eu não costumo sair muito de casa, não. Enfim, dá até vontade, né? Com uma make dessa, dá vontade de sair para exibi-la. Vamos ver, mas acho que é mais provável que eu fique só assistindo série mesmo. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do look? Gostaram do vídeo? Conheciam esses produtos? Gostam, não gostam deles? Conta tudo aqui pra mim nos comentários. E se você gostou do conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.